Olá, pessoal. Bem-vindos novamente. Vamos continuar, então, nossa aula. Nós estamos ainda no tópico 1, né, da nossa disciplina. Nós começamos falando um pouco da evolução da administração, alguns conceitos de administração, a importância da administração nesse mundo moderno, né? Vimos também o porquê que as pessoas, né, procuram estudar administração, que é um dos cursos mais procurados em todo o mundo, né? E hoje nós vamos continuar ainda com alguns conceitos da administração, tá? Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela. Então, caríssimos, nós temos dois conceitos de organização, né? Na área da administração, nós estamos sempre falando organização, né? É uma palavra constante, né? E a organização, ela tem o conceito de organizar, que é a segunda função universal do administrador, que forma o processo da administração. Então, o sentido de organização, o sentido de organizar, e temos a organização como uma instituição, a empresa que você trabalha, o IFAC, o banco, o supermercado, um órgão público. Então, nós utilizamos essa palavra organização constantemente também quando nos referimos a alguma instituição, alguma empresa, tá bom? Então, temos esses conceitos, e aí vocês têm que entender o contexto que a palavra está inserida, né? Então, a organização, né, é muito importante dentro desses dois contextos para a área da administração. As organizações, elas trabalham sempre em busca de alcançar objetivos, né? E para isso elas utilizam os recursos que são disponíveis. Então, gente, os objetivos organizacionais sempre são o quê? Né? Ou vender algum produto ou algum serviço para o cliente, né? No caso do setor público, para o cidadão. Então, objetivos e recursos fazem parte das organizações, porque para alcançar um objetivo, eu preciso utilizar alguns recursos. Então, gente, é bem importante que vocês entendam isso. As organizações, todas elas buscam, né, alcançar objetivos, né, através de alguns recursos, tá? E elas são criadas, né, deliberadamente por pessoas. A partir do momento que tem duas ou mais pessoas em busca de alcançar objetivos, nós temos uma organização, seja pública, seja privada, seja do terceiro setor. Então, os objetivos que norteiam as organizações são identificados de acordo com o setor, né, que as organizações se inserem. O primeiro setor é o setor público, né? Os órgãos públicos, as instituições públicas. O segundo setor é o setor privado, o comércio, as indústrias, né? Ou seja, tem fins lucrativos, né? Está no segundo setor. E o terceiro setor já são as organizações civil organizadas, a sociedade civil organizada, na realidade, né? Através de cooperativas, ONGs, OCIPs, né? Fundações, autarquias, entre outros, tá? Então, o administrador, ele pode trabalhar em qualquer uma dessas organizações do primeiro, segundo ou terceiro setor, e ele sempre vai utilizar os recursos que essas organizações possuem, disponibilizam para alcançar os objetivos, né? Utilizando sempre o quê? As ferramentas da administração, as funções universais do administrador e todo o conhecimento, né, que ele vai obter no decorrer do curso, tá bom? Quais são os recursos organizacionais utilizados pelos administradores, utilizados pelas pessoas que trabalham dentro das organizações? Né? E principalmente, no caso, a gente falando aqui das pessoas da área da administração. São vários os recursos utilizados para que as organizações alcancem seus objetivos, tá? Recurso tecnológico, recurso financeiro, recurso humano, né? A gente procura não chamar o ser humano de mero recurso, né? Mas na nomenclatura, nos livros, existem cursos também de recursos humanos. Hoje, a questão do recurso humano ela é bem maior, né, do que no início do século XX, como nós vamos ver nas teorias, né, que nós vamos estudar. Mas o ser humano é o que tem de mais importante dentro das organizações. São eles que possuem inteligência, são eles que agem, né? Então, o principal recurso, né, porque vem da inteligência, né, e o capital intelectual, né, que é formado pelo conhecimento, pela cultura, pelo clima, pela sinergia das pessoas, né? A questão do conhecimento, né, muito importante, a questão do tempo e do conhecimento são recursos intangíveis, tá? Porém, muito importantes. Eles são extremamente importantes, principalmente no mundo de hoje. Então, para se alcançar o objetivo, né,
precisa se utilizar, né, recursos, né? E as organizações, elas disponibilizam esses recursos que precisam ser utilizados com muita eficiência para que a organização seja eficaz, que o setor, a gerência seja eficaz e a organização continue crescendo, se desenvolvendo, se tornando competitiva, tendo bom desempenho. Nas organizações também existe a divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho, né, a gente nota claramente na estrutura organizacional, que é o organograma da organização, né, onde a gente vê tanto verticalmente os níveis hierárquicos, como horizontalmente as áreas, setores e departamentos. Então, dentro de cada área, setor, departamento de uma organização, né, existem pessoas trabalhando, né, com determinados conhecimentos e habilidades para aquela área, né, grupos, equipes de pessoas que trabalham, né, e são especializadas em determinadas tarefas. Então, quem trabalha no setor financeiro, né, atua naquela área, com conhecimentos daquela área, claro, pode ter diversos conhecimentos, mas está atuando naquela área. O setor de gestão de pessoas, setor de RH, setor de produção, setor de logística, setor de marketing. Então, dentro dessas, né, áreas, né, as pessoas trabalham, né, e isso aí, a organização vai se dividindo de acordo com as necessidades. Então, ela, quando inicia, às vezes é uma micro ou pequena empresa, mas vai crescendo, vai precisando criar novos setores, áreas, departamentos, contratar pessoas com conhecimentos especializados. Então, essa é a dinâmica organizacional, tá? Então, a divisão do trabalho existe dentro das organizações, tá? Existem várias funções organizacionais, como a gente estava falando, né? Com a função de produção, né? Que é de produzir, transformar a matéria-prima em produto ou um serviço, né? A questão da função de RH, da função financeira, a função de marketing. Então, dependendo do tipo de negócio da organização, do tamanho da organização, né? Então, a gente pode encontrar algumas dessas funções ou todas elas, né? Como nós vamos conhecer, né, entender mais na frente. Como eu falei para vocês na aula anterior, eficiência e eficácia vão ser palavras, né, conceitos muito utilizados, né, o tempo todo falado, né? Agora, para vocês vão ter que, né, ter uma certa intimidade no sentido de conhecer bem o que significa eficiência, eficácia, entender a importância disso no contexto organizacional e para o desempenho das organizações, né? Então, a eficiência e eficácia são duas palavras, né, indicadas para mostrar o desempenho da organização. Se uma organização tem pessoas eficientes, né, as gerências, os setores, os departamentos, eles vão ter eficácia e, claro, isso vai, né, descambar, ou seja, vai lá para a eficácia organizacional como um todo. Então, a eficiência, ela tem a ver com os meios utilizados, são das nossas tarefas, das nossas atividades. Se nós utilizamos os recursos que as organizações nos disponibilizam da melhor maneira possível, no menor tempo possível, gastando o mínimo possível, produzindo o máximo, com inovação e atividade, nós estamos sendo eficientes. E se nós temos, consequentemente, o setor que nós trabalhamos, né, a área que nós trabalhamos vai ter eficácia, ou seja, vai ter um bom resultado. Então, a eficiência tem a ver com os meios utilizados e a eficácia tem a ver com os fins, os resultados obtidos. Então, hoje as organizações buscam o quê? Pessoas eficientes, que façam o melhor com pouco até, né? Que façam o máximo, né, com pouco, né? Ou seja, para isso a gente precisa o quê? Ter o conhecimento, inovar, criar, né? Entra a arte aí, como a gente viu, né? Administração é arte, ciência e profissão, né? Então, é muito importante que vocês entendam o significado, o contexto e a importância da eficiência e da eficácia para as organizações. As organizações não querem pessoas ineficientes, né? Como? Se você for dono de uma empresa, você vai contratar alguém que gasta muito tempo para fazer uma atividade, gasta muita matéria-prima, né? E mesmo assim, quando termina de fazer, não foi, né, como estava predeterminado, não foi da melhor maneira. Então, essas pessoas, elas são ineficientes. As organizações não querem isso. As organizações querem pessoas que elas realmente trabalhem, alcance o máximo, né, com os recursos que estão lá disponíveis para elas, para o setor, para a sua tarefa. Então, é muito importante, e são duas palavras-chave que nós vamos estar o tempo todo falando sobre isso, tá?
As organizações também, elas precisam ter bom desempenho. É muito importante o desempenho das organizações para a sua competitividade. A gente falou da questão, né, das organizações nesse contexto global, né, principalmente a globalização da forma que nós temos hoje. Então, é muito importante que elas tenham bom desempenho para se tornarem competitivas, senão elas vão ter problemas, né, para conseguir, né, se manter, né, diante dessa situação, desse mercado globalizado, né? Então, as organizações precisam ter bom desempenho. Isso vai afetar a questão da competitividade e da sua sobrevivência aí, né? Então, alguns dos critérios mais importantes que as pessoas, que os administradores precisam entender, e conhecer, e utilizar e considerar são a eficiência, que nós acabamos de falar, né? Porque através da eficiência, né, o que vai acontecer? Vamos ter bons resultados, a organização vai ter bom desempenho, né? A questão também de diminuir a questão do desperdício. Se existem equipes eficientes e pessoas eficientes, nós vamos ter o mínimo de desperdício, e isso, claro, a questão do desperdício é muito importante, né? Porque quando existe ineficiência, existe muito desperdício, isso afeta muito, né, a questão financeira, a questão econômica da organização, né? Então, a questão da eficiência é muito importante, a gente já falou agorinha, né? A questão da produtividade, né? Quanto mais elevada a quantidade de resultados obtidos, né, com a mesma unidade de recursos, mais produtivo será o sistema. Então, quanto mais, né, resultados excelentes, né, utilizando aqueles recursos da organização, maior a produtividade. A eficácia, que nós já falamos, que é muito importante também para o desempenho, né, das organizações, né, tem a ver com os resultados, né, a questão da satisfação dos clientes, muito importante, porque um cliente satisfeito, ele volta e traz mais clientes, né, então é muito importante isso para o desempenho das organizações, tá? A questão da aprendizagem organizacional, hoje nós vivemos num mundo de mudança, onde o conhecimento é muito importante, e as organizações que estão inseridas nesse contexto do conhecimento contínuo, né, de acompanhar a questão tecnológica, né, se desenvolver, também investir no desenvolvimento, né, no treinamento da sua equipe, que são organizações que elas vão realmente ter melhores resultados do que as que não investem em conhecimento, em novas tecnologias, né, tudo mais. Então, esses fatores, né, assim como a competitividade, são muito importantes para que o administrador consiga observar como está, né, o desempenho organizacional, tá? As organizações, gente, elas são também sistemas abertos, orgânicos, naturais, né, para que elas consigam acompanhar as mudanças que vão acontecendo lá fora. Né? É muito importante isso, nós vamos entender melhor quando estivermos falando nas teorias, nas próximas teorias, tá? Mas a gente não pode esquecer que a organização não é um sistema fechado, ela precisa interagir com o ambiente, né? Com o meio ambiente, ou seja, as questões que estão internas, porque tem o ambiente próximo da organização e o macroambiente. Então, a organização, ela recebe influência e influencia esse macroambiente, esse ambiente maior, né? Então, as organizações, elas são orgânicas, abertas, né? Para o quê? Para conseguirem se adaptar às mudanças que vão surgindo. Quando uma organização, uma empresa tem uma visão muito fechada, muito tradicional, as mudanças vão acontecendo, seja na área tecnológica, do conhecimento e outras, e ela às vezes não consegue acompanhar. E aí vai perdendo a competitividade. Então, principalmente o setor privado, né, tem que estar muito atento a isso. Claro que o setor público também procura se modernizar, procura, né, estar sempre atento para as mudanças, as tecnologias, para trazer um serviço de qualidade para o cidadão. Então, as organizações são abertas, né, elas interagem com o meio ambiente, né, existe envolvimento não só de quem está dentro das organizações, mas também de quem está fora. E nós vamos estudar bastante sobre isso, vocês vão entendendo. Os profissionais, eles desenvolvem algumas habilidades na sua vida, né? Seja na questão do curso que ele faz, também no decorrer da sua maturidade, né? Do seu amadurecimento. Então, existem 3 habilidades muito importantes, né? Para, né, o administrador e qualquer profissional.
Porque hoje, gente, não significa que quem é excelente técnico é o que está melhor colocado. Existem outras habilidades que são necessárias aí nesse mundo do trabalho. Você tem que ter o quê? Habilidade técnica, que é um curso, né? Esse curso vai te dar habilidade técnica, os conhecimentos científicos, para que você seja um excelente técnico em organização, em administração, né? E tudo mais. Mas também você precisa ter outras habilidades, como as habilidades humanas, né? Saber se relacionar, saber se comunicar, as habilidades interpessoais. Então, é muito importante que, além de ser um excelente técnico, que você tenha, né, um bom desempenho tecnicamente, você também saiba se relacionar, saiba trabalhar em equipe, saiba se comunicar, saiba se portar, o comportamento é muito importante. E temos também a questão da habilidade conceitual. Essa habilidade conceitual, o nome já diz, são conceitos. E esses conceitos nós vamos formando durante toda a nossa vida. Vem da nossa educação, da nossa história, passa por tudo, né? Nós temos conceitos, né? E esses conceitos, essa habilidade conceitual, ela vai nos trazer uma capacidade de compreensão, né? Para que a gente possa utilizar esses conceitos, esses conhecimentos que nós temos no momento certo, na hora de tomar uma decisão, na hora de colaborar com a sua equipe, no caso do ambiente de trabalho, né? Ou seja, em vários momentos você vai utilizar essas suas habilidades, né, conceituais, que são coisas, né, conhecimentos adquiridos, né, e também vem da sua educação, da cultura, de várias situações, né? Então, nós temos essas habilidades, desempenhamos alguns papéis nas organizações, né? Nós somos o quê? Nós desempenhamos o papel informacional, porque nós levamos e trazemos conhecimentos, né, comunicação da nossa organização para fora da organização, em contato com outras empresas, né, parceiros, né? Então, nós temos, né, esses papéis aí. Nós também temos o papel interpessoal, que está ligado aí com a habilidade humana também, né? Que a gente, o quê? Pode ser, às vezes, um líder da organização, podemos ser o gerente, o dono da organização, o diretor, né? O supervisor, o chefe de setor, e aí nós temos o quê? A habilidade humana é muito importante, e aí a gente vai ter um papel interpessoal muito importante, né? E papel decisorial também, porque nós tomamos decisões. Nós temos o quê? Que tomar decisões acerca de várias coisas. Nós tomamos decisões o tempo todo sobre várias coisas, né? Então, nós também exercemos esse papel aí, né? Então, essas habilidades, essas competências, né? Esses papéis e tudo mais, é que vão formar a nossa, vamos dizer que, a nossa competência na área da administração e também a nossa competência como profissional, tá bom? Então, a competência, como eu falei, ela não vem somente da tua habilidade técnica, do teu conhecimento técnico-científico. Extremamente importante, sim. Porém, não é só isso que vai fazer com que você tenha competência ou se destaque para ocupar determinado cargo, né, para crescer na organização. Você tem que ter, sim, essa habilidade técnica, né, ser um excelente técnico, ter realmente um conhecimento muito um conhecimento, né, superior na sua área, mas também você tem que saber se relacionar, tá? Você tem que saber tomar decisão, saber utilizar os seus conhecimentos no momento certo, além de saber, de ser inteligente emocionalmente, né? Saber lidar com as suas emoções, controlar as suas emoções, né? Ajudar também a sua equipe, né? Então, a gente também vai falar um pouco dessa questão da inteligência emocional, que é muito importante. Então, tudo isso, habilidades, papéis, a questão da inteligência emocional, o nosso comportamento, vai o quê? Trazer a nossa competência, vai fazer com que a gente seja competente, principalmente no que se espera do profissional de hoje, né? Então, a competência é isso, vem do conjunto de conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes, né? Porque a gente precisa também agir, né? Que uma pessoa necessita para ser eficiente, né? E também conseguir eficácia, num vasto campo de atividades. Hoje, nós sabemos que nós temos que ter vários conhecimentos, o que vale ao nosso currículo, é cérebro de obra, né? Não é mão de obra, então a importância do conhecimento, dos diversos conhecimentos, né, são muito importantes também para formar essa tua competência, tá? Então, é isso, tá? As habilidades do administrador, a habilidade técnica, a habilidade humana e a habilidade conceitual. Muitas vezes, dependendo do cargo que você ocupa na organização, as habilidades elas têm uma hierarquia de importância,
né? Então, se você trabalha como chefe de setor, supervisor, é muito importante para você, você vai atuar muito com a sua habilidade técnica, porque você está ali, uma questão bem específica. Mas aí, de repente, né, claro que a humana e a conceitual continuam importantes, mas tem essa hierarquia de importância, né? De repente, você é nomeado gerente, então as habilidades humanas, técnicas e as conceituais, elas, né, têm essa hierarquia de importância. Aí você é o dono, é o diretor, é o presidente, aí as habilidades conceituais, elas têm uma importância maior, né? Depois as humanas, depois a técnica, porque você está lá no contexto maior, né, na questão, no nível institucional, né, que tem uma visão mais global, mas a ação é mais global do que local, né? Então, gente, hoje a nossa aula, né, são esses temas que são extremamente importantes. Vocês estão vendo que nós estamos iniciando com conceitos da área da administração, falando um pouco da evolução, né, da importância de alguns papéis e habilidades, né, que o administrador precisa ter, vendo aqui a diferença entre a organização no sentido de organizar, arrumar, colocar as coisas em ordem, e a organização no sentido de ser uma instituição, um órgão público, uma empresa, uma ONG, uma cooperativa. Então, nós vimos alguns conceitos que são importantes para que vocês entendam, né, o que vem mais na frente, tá? Na nossa disciplina. Um abraço e até a próxima aula. Até mais, pessoal.